Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Olá, doutora Roberta Larica, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, estamos de volta, o segundo programa já de 2025, né? Olha o tempo voando, né? Outro dia a gente estava contando os dias para a folga de Natal. É verdade. Doutora Roberta, hoje Estamos a gente vai falar daqueles alimentos que ajudam a gente a ter uma vida mais longa, né? Tem mais pesquisas saindo aí. Alguma coisinha tem muitas pesquisas. Alguma diferente, algum alimento que a gente não fazia ideia e que entra nessa lista agora? Pois é, eu acho que o que a gente precisa pensar, assim, principalmente, é que o nosso corpo, ele possui inúmeras funções biológicas, né? Na produção de antioxidantes, a produção de hormônios, a produção de neurotransmissores, de compostos de defesa, que são substâncias que também vão agir nos nossos anticorpos, combatendo doença, formação de células tumorais, e tudo isso influencia no nosso processo de envelhecimento. Ou seja, aquela questão, como nós queremos envelhecer? Será que as escolhas que nós fazemos hoje, né, independente da idade que cada um que esteja ouvindo tenha, será que as nossas escolhas feitas hoje vão impactar daqui 10 anos, 20 anos? Essa é uma questão que muitas pessoas não param para pensar. Né? Principalmente se a gente for considerar pessoas mais jovens, né? Os adolescentes, os que têm 20, 30, às vezes até os de 40 a gente ainda ouve dizer isso. Ah, mas eu sou jovem, eu tô saudável, não importa muito o que eu vou comer agora. Quando eu estiver mais idoso, eu começo a pensar. E não é bem assim, a ciência vem mostrando que, de acordo com as escolhas alimentares e algumas questões do estilo de vida, essas escolhas que você faz ao longo da sua vida, a cada ano que passa, você pode ou estender os seus anos de vida, ou seja, ganhar longevidade, e longevidade positiva, que é com saúde, né? Porque todos nós queremos viver muito, mas viver sem doença, né? Viver com saúde. Ou, ao mesmo tempo, encurtar o nosso tempo de vida. E isso foi constatado porque algumas substâncias que a gente produz, que são tóxicas, que são toxinas, que são radicais livres, eles encurtam os telômeros, que são composições do nosso DNA, então agem como alterações no nosso código genético, alterações na formação dessas substâncias de reparação que eu citei. Então a gente precisa pensar em que, vamos lá, se a gente começar a colocar no nosso prato, é o que as pesquisas têm mostrado, que aquelas pessoas que têm uma alimentação com mais frutas e verduras são pessoas que ingerem mais compostos que são chamados fitoquímicos, que são os antioxidantes. Não só a vitamina C, vitamina E, que já são conhecidas, né, as vitaminas, mas são outros compostos, como que eu posso dizer, são compostos que trazem coloração, muitas vezes um brócolis que é verde, ele contém não só magnésio, potássio, mas ele contém substâncias chamadas fitoquímicos, que são substâncias ativas que dão aquela cor verde. A cenoura, a mesma coisa. O tomate, por ser vermelho, ele tem aquele licopeno, que é um dos fitoquímicos que protege contra câncer de próstata. Então, a medicina vem mostrando que essas cores nas frutas e nas verduras, que aí é o primeiro grupo alimentar que eu estou trazendo aqui para vocês, tem uma ação protetora. Olha que fantástico. É interessante. Quando você fala de antioxidante, é o que retarda o envelhecimento ou não necessariamente? Exatamente. O nosso corpo, todos os dias, ele produz toxinas e ele produz radicais livres, que são substâncias que envelhecem as nossas células, né, vamos dizer. E esses radicais livres, eles são produzidos só por respirar, a gente já está produzindo radical livre. Mas se a gente está sob estresse, dormindo pouco, fazendo muita atividade física ou comendo mal, a gente produz uma quantidade maior dessas substâncias envelhecedoras. E aí o nosso corpo, ele tem uma capacidade antioxidante natural, ele também produz antioxidantes, ele produz substâncias que compensam isso. Então eu falo que se a gente buscar sempre o equilíbrio, a gente vai estar produzindo radicais livres e o corpo antioxidantes e compensando. Só que muitas vezes o que acontece? As pessoas produzem mais radicais livres e ingerem menos antioxidantes ou produzem menos, porque com a própria idade, eu digo que o corpo ele vai perdendo a capacidade de fazer certos reparos, né? É como uma máquina, né? Como um carro. Ele está novinho, você tirou da concessionária, ele está ali
Vai Não tá desgastando, dando né? defeito nenhum, né? Com o tempo, você começa, vou trocar o óleo, fazer uma revisão, começa a dar um barulhinho ali, um barulhinho aqui. E o nosso corpo é assim também. Só que o mais interessante é que com a medicina, a nutrição, né? Eu digo a medicina em geral, né? A ciência em geral, a gente consegue ter recursos para fazer essa compensação, para fazer esse reparo. Então, olha que bacana, que é o que traz a gente para uma expectativa de vida de mais de 100 anos. Então, não é só curar doenças. Sem dúvidas, a medicina vem avançando na cura. Mas se a gente pode trabalhar na prevenção, é Melhor ainda. sempre o melhor caminho. Você já falou aqui da questão das frutas, legumes, né? As frutas vermelhas, o brócolis, por exemplo, que faz bem. Agora, não é só isso, né? Tem outros alimentos também. Muita gente não gosta tanto de frutas e legumes e verduras, apesar de ser importante, né, doutora? Mas tem outros alimentos aí na Isso lista. aí. Ó, pensando aí, né, nesse grupo das cores ainda, ó, a gente poderia destacar uma substância que é, voltando para a história dos fitoquímicos, né? A quercetina. A quercetina ela é encontrada na cebola e na casca da maçã, principalmente. Não sei se vocês já ouviram aquela frase assim: uma maçã ao dia mantém o médico longe, o cardiologista longe, né? Que todo mundo deveria comer uma maçã ao dia. Eu acho que a pessoa que inventou essa frase eu acho que ela já estava pensando na quercetina, sabe? Porque essa substância está na casca da maçã e é muito boa para combater o processo de envelhecimento também, de reduzir processo inflamatório. Uma outra coisa é a cúrcuma. Então, Roberta, eu não como muita salada, mas dá para pegar a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? E Uhum. jogar em cima de um omelete de manhã, em cima do ovo, deixar amarelinho, e aí fica ali sem tanto gosto, e você consegue ter aquele fitoquímico também presente, O, né, na sua o alimentação. açafrão é bom para quê, doutora? Repete aí. A cúrcuma, ela é bem anti-inflamatória, ela vai agir exatamente nesse processo de envelhecimento celular e ela tem em especial uma ação contra câncer. Fantástica também. A cúrcuma tem inúmeros estudos científicos, tá? Que mostram o efeito dela O, na prevenção e no tratamento do câncer. o Fábio já mandou aqui, ó. Já o açúcar é completamente inflamatório. Boa, esse é outro grupo alimentar que eu ia falar. Que aí, saindo da história das frutas e das verduras, a gente poderia trazer para a história da insulina, que é o quê? O que os pesquisadores também têm mostrado é que se essa pessoa tem uma insulina mais alta, uma glicose mais alta, ou tem uma resistência insulínica, ou é diabético, a tendência é que ela tenha um processo de envelhecimento, especialmente envelhecimento neurológico, muito mais rápido do que as pessoas que têm controle de insulina. Então, olha, está intimamente ligado ao processo de envelhecimento. Tá to... Então, o que que a gente tem que pensar? O que que sobe a nossa insulina? O que que sobe a nossa glicose? Açúcar, Exatamente. farinha, né? Refinados. Então, arroz branco, trocar por integral, a farinha de trigo branca, trocar por integral ou por uma farinha de coco, uma farinha de amêndoa. Ao invés de usar o pão, que é o que eu sempre, né, pego no pé do pessoal aqui na CBN, ao invés de comer pão todo dia, varia com omelete, ou recheia esse pão com frango, tenta compensar um pouco esse carboidrato. Fazer atividade física também regula a insulina, regula a glicose. Então, principalmente manter os seus níveis de açúcar controlados no sangue é extremamente importante para o envelhecimento. E a gente só faz isso através de uma boa alimentação, né? Ó, a Marielle mandou uma mensagem aqui dizendo que ela comia muito de manhã, acordava e comia pão. Disseram para ela que a primeira refeição deveria ser mais voltada para proteína. Primeiro, um Isso omelete aí. que vai ajustar a sua glicose melhor. É verdade? Exatamente. O omelete, o abacate, um whey protein, um iogurte com aveia. Isso aí. Sempre melhor. Uma receita de uma panquequinha de ovo com aveia. Sempre melhor para controle da insulina e da glicose. Vamos pensar assim, que a gente passou muitas horas sem comer, sabe, durante a noite, então a gente está em jejum. E aí a quebra desse jejum, quando é com proteína, a glicose ela fica bem controlada. Agora, se você quebra o jejum com uma fruta, com um pão, um café com açúcar, a sua glicose vai nas alturas, porque o seu estômago está vazio, né? Então é uma refeição muito importante para controle glicêmico. Para ser a primeira do dia. Você falou da questão das frutas vermelhas, dos alimentos pelas cores, né? Também.
Além dessas frutas, do que a gente já falou, doutora, que faz parte do nosso dia a dia, que a gente também vai cuidar da saúde, se alimentando, né? Do que está na nossa mesa ali no dia a dia que a gente não dá muita atenção. Ó, outra coisa que também foi levantada nesses artigos novos, as fibras. As pessoas que têm uma ingestão maior de fibras, onde estão as fibras? Ó, os folhosas, folhas verdes escuras, refogadas, tipo uma couve, uma taioba, um espinafre, aveia, linhaça, sementes que eu vivo falando aqui na CBN. As pessoas que ingerem mais fibras, elas tendem a eliminar mais toxinas, ou seja, elas não retêm tantos metais pesados e toxinas no corpo, porque elas têm um intestino, né, mais saudável, então funciona melhor esse intestino. E também foi constatado que essas pessoas têm uma absorção melhor de vitaminas, de minerais e de nutrientes, porque elas consomem mais fibras. Olha só que interessante. Então, então a gente já falou de aumentar as cores no prato, frutas, verduras. Aí nas frutas destacaria sim as frutas vermelhas, a maçã, eu já falei aqui, o abacate, que é extremamente anti-inflamatório, a cúrcuma, que não é fruta, né, mas entra aí no grupo dos alimentos mais naturais, o caqui, tem artigos falando da lichia também, olha que bacana. É Olha, claro que são frutas que a gente não tem o ano todo, né? Mas que também tem um efeito bem interessante na saúde do corpo. As catequinas do chá verde. O chá verde aí já teve a moda dele, depois ele sumiu. O brasileiro parou de consumir tanto chá, mas eu acho que é válido, claro, sempre com orientação, sabendo fazer infusão para não tomar uma quantidade grande de chá, porque é tóxico para o fígado, né? Então, uma xicrinha de chá ao dia, de chá verde, de manhã, para quem não tem pressão alta, não tem sensibilidade no estômago, é muito interessante também para combater o processo de envelhecimento. doutora Roberta, o chá é um tipo de coisa que eu nunca imaginei, assim, que a gente não pudesse tomar nem tanto e que um pouco talvez possa fazer bem. Mas tem diferença, por exemplo, normalmente eu vou no supermercado e eu compro aqueles chás ali para ter uma diversidade lá em casa de sabores. E não necessariamente pelas propriedades, mas eles agem de forma diferente no nosso organismo, né? Pois é, inclusive é um assunto que a gente pode falar na semana que vem, se os ouvintes toparem. Chás, eu costumo dizer que essas plantas, elas têm ação medicamentosa natural, mas têm ação medicamentosa e tóxica também. Então é importante você saber assim, eu vou usar chá dessa erva, sei lá, vou usar a camomila. Quanto de camomila eu tenho que colocar para fazer uma xícara de chá? Quantas xícaras eu posso tomar? Camomila é tóxica ou não é tóxica? Então, chá a gente tem que ter cuidado. Chá é remédio, tá? Então, a gente tem que saber o que usar, em que momento usar, se eu posso usar ou não, porque existem contraindicações também, dependendo da condição clínica de cada pessoa, né? E como fazer a preparação desse chá. Então, se vocês quiserem, acho que dá um assunto aí pra gente conversar na semana que vem. Também acho. O Renato tá te pedindo uma ajuda aqui, ó. Boas recomendações, viu, doutora Roberta? Mas o abacate hoje não dá, não. Tá R$ 15 o quilo. Tá mesmo. Eu falo que assim, comer bem e economizar também, é bem importante que a gente siga aquela ideia da safra, né, dos alimentos. Então, o que tá na época a gente compra, o que não tá a gente deixa para quando vira a época daquele alimento. E tudo que puder congelar, porque tem muita gente que tem pé de abacate em sítio, fazenda, que dá um monte também. Quando é a época do abacate, você não dá conta, né, de comer. Então, congela. Então, a gente pode ir por essa via ou sem fazer isso. Tá na época de quê? Tá na época desses alimentos, então eu vou comprar esses aqui e fazer uma variedade de cor ali no meu prato. O Roberto de Itacibá, só registrando aqui a participação dele, disse que a melhor coisa para comer é a mistura que a gente faz na feira, né? Compra aquele monte de coisa e leva para casa. Isso aí. Eu acho que é aquele hábito que o brasileiro não tem e que a gente vê que o europeu tem muito isso, né? Que é o quê? Eu vou sair, vou na feira e o que eu encontrar, quando eu chegar em casa, eu vou criar minha receita. O brasileiro não, a gente pensa assim, hoje eu vou fazer uma moqueca, então tem que ter tomate, tem que ter coisa, sabe? A gente sai na cabeça já o que a gente quer comprar. E nem sempre pensando em alimento fresco você vai encontrar, né? É verdade. Bia. Queria comentar, Johnny, eu adorei esse comentário da doutora Roberta Larica. Primeiramente, boa tarde, doutora, tudo bem? Oi, Bia, boa tarde. E olha só, eu queria dizer que
nesse ano de 2025, né? Estamos no começo do ano, estamos ainda nesse período de propor metas, e foi uma coisa que eu observei dentro da minha casa, que eu abri a geladeira e, né, eu vou à feira e tenho o costume de comprar verduras e legumes na feira. E aí eu pensava, vou comprar couve-flor. Só que aí naquela semana eu não estava com vontade de comer couve-flor. O que acontecia? Estragava no final da semana, né? Então, além de dinheiro jogado fora, né, era desperdício também de um alimento. E aí, virando o ano, doutor, eu comecei a pensar assim, não, o que tem na minha geladeira que eu posso utilizar para cozinhar? E aí, beleza, essa semana eu estava com vontade de comer aquela coisa específica, mas em casa não tem como. Então, na próxima vez que eu for à feira, incluo na minha lista e vou utilizar o que tem, porque senão acaba que, além de não cuidar da saúde, a gente também não cuida do bolso, né? E aí acaba Isso aí. prejuízo para todos os lados. É isso aí. Eu acho que assim, existe a importância do planejamento, né? De você pegar, fazer aquela tabelinha, né, e colocar na geladeira, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso. E talvez com as opções de alternar. Hoje eu não quero couve-flor, mas amanhã eu vou fazer. Vou inventar uma receita com essa couve-flor. Bom demais. Então, primeiro zerar o que tem em casa para depois começar realmente com um planejamento para só comprar o que realmente está dentro do seu planejamento. Não é porque, eu tô com vontade de comprar isso aqui, tá com a cara boa, então eu vou comprar. Sabe aquela história de gente que vai pro supermercado com fome, que compra muito mais do que precisa? Exatamente. É isso. Eu tenho assumido também essa postura agora, doutora Roberta, por uma questão de economia, para não ficar indo ao supermercado comprando mais um monte de coisa e aí você vai tendo uma perda grande, né? Não é legal. É isso aí. O Jardel tá falando o seguinte, fala pra gente dos benefícios da clorofila. A clorofila é maravilhosa. A clorofila é um tipo de fitoquímico, tá? Ela tá presente em todas as folhas verdes escuras, então todas contêm clorofila, mas existe uma clorofila que é mais especial, vamos dizer, que é a clorofila do trigo, que é a clorofila vinda dos brotos germinados, que são aquelas sementinhas que dão o primeiro brotinho, né? Quando coloca a sementinha do trigo e dá aquele brotinho verdinho, pequenininho, ou do feijão, enfim, tem semente de vários alimentos que se usa para poder fazer os brotos germinados. Eles têm altíssimo teor de clorofila e muitas vezes é vendido somente a clorofila. É mais comum encontrar a clorofila do trigo. Ela tem uma ação de desintoxicar, ela é riquíssima em vitaminas, em minerais, em potássio, em magnésio, em B12. É uma ótima opção para pacientes que têm alguma doença inflamatória, alguma doença autoimune, tem ação de envelhecimento, é maravilhoso. Suco de couve tem muita clorofila, não tem? Tem. E é uma Isso, delícia. tem também. Ó, Isso aí. Agora, uma última coisa que eu acho que assim, vale a pena para a gente fechar o raciocínio do envelhecimento é lembrar que existe uma coisa que a gente acaba esquecendo, que é o quê? Atividade física. Muitos artigos têm batido na tecla da perda de massa muscular ao longo da vida, que se chama sarcopenia. E muitas pessoas ao longo da vida vão fazendo o quê? Diminuindo a atividade física, tá? E isso não só gera perda de músculo, que aumentaria risco de fraturas, né, ou atrapalhar sua postura, não. O músculo, ele é o órgão da longevidade, ele comanda tudo no nosso corpo, a parte imunológica, a parte hormonal. Então já se constatou que pessoas que têm menos músculo são pessoas que também têm menos longevidade, que envelhecem mais rápido e adoecem mais do que pessoas que têm mais massa muscular. doutora Roberta, dá mais uma pergunta antes da gente encerrar? Vamos lá. O Alex está desejando uma boa tarde para a senhora e para a gente aqui. Boa tarde também, Alex. Boa tarde, Alex. Ovo, iogurte e granola, ajuda na dieta? Sem dúvidas, ovo, iogurte, proteínas, né? A gente poderia até alternar, não precisa nem consumir os dois juntos. E a granola é um carboidrato e contém fibra, que é exatamente uma das questões que eu falei aqui, que vai contribuir bastante para o processo de envelhecimento também. Doutora, se a gente comer bastante, por exemplo, de manhã, muita proteína, do ovo, do iogurte, misturou aquilo tudo, a gente elimina essa parte dessa proteína ou o nosso organismo consegue absorver grande parte dela? Boa pergunta. Nosso corpo, ele tem uma certa tolerância, tá? Ele tem claro que cada pessoa, porque é de acordo com a quantidade de peso. Então, assim, a média de necessidade de proteína para uma mulher é de 1,2 a 1,8 gramas por quilo de peso. Já para um homem, a gente pode ir até 2,2 gramas por quilo de peso.
E claro que isso depende da quantidade de atividade física que essa pessoa faz. Mas o principal é, além da gente saber quanto de proteína eu tenho que comer no dia, não adianta concentrar essa proteína toda num horário só. E pensar assim, vou comer 6 ovos de manhã, porque é muita proteína. Não, vai chegar uma hora que o corpo vai começar a sobrecarregar os rins e para formar urina, para excretar essa proteína, porque ele não dá conta de absorver tanta proteína de uma vez. Então é melhor, ao invés de você comer 6 ovos de manhã, come 3 de manhã, 3 de tarde. Aí sim você vai garantir uma absorção melhor de proteína. E essa proteína fracionada é muito mais interessante para a saúde do corpo, do músculo, dos rins e tudo mais, do que você concentrar em um horário só. Muito obrigado, viu, pelas informações, por mais esse comentário aí cheio de conhecimento, que vai mudar aqui a nossa alimentação. Vai mudando aos poucos, né? É isso aí. E agradeço assim, a todos os ouvintes pela participação. Adorei, eles estão super ativos esse ano. Eles já começaram participando bastante do programa desde a semana passada, né? E o meu objetivo aqui é esse, é trazer conhecimento para vocês, né? É pautado em evidências, né? Que é o que eu estudo constantemente e está agregando a vida de vocês, a saúde de todos, para que a gente tenha um 2025 com muito mais saúde, gente. O brasileiro precisa cuidar da alimentação. Para quem estava esperando só o ano virar, né, para colocar a alimentação em dia, essa é a hora, né, doutora Roberta? É isso aí. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem.